Aqui é o Sandro Rosa da Soldagem Manutenção Experts. Sejam todos bem-vindos a este vídeo, momento em que conversamos sobre conhecimentos que te ajudarão a reduzir o número de falhas em soldas executadas na manutenção. E o assunto que nós vamos abordar nesse vídeo é soldagem de manutenção e sua importância na indústria. Esse tema é bem peculiar e muito importante. Saber a importância em soldar, em lidar com a soldagem de manutenção, para a gente ver o valor que a soldagem de manutenção agrega na indústria, nós vamos falar sobre esse tema. Então, para que a gente possa entender um pouco mais, a gente precisa definir soldagem. Então, a American Welding Society, a AWS, ela diz o seguinte: soldagem é o processo de união de materiais usado para obter coalescência, que é a união, tá? Utilizada de metais e não metais, produzida por aquecimento até uma temperatura adequada, com ou sem utilização de pressão e ou material de adição. Muito bem, nos situamos, definimos o que é processo de soldagem, que obter uma coalescência, uma união do material, podemos dizer assim. Então isso é muito importante. Porém, a gente vai discorrer porque o nosso foco agora é o quê? É manutenção. Então, qual a importância da soldagem? Então, a soldagem é o mais importante processo industrial de fabricação e recuperação de peças. Economicamente, é o mais viável, mais barato. Eu falo que, principalmente o arco elétrico, ele é muito economicamente viável. Essa parte de união, você faz rápido, o tempo de execução é muito pequeno. Elevada densidade de energia, um pequeno volume do material. Então você pega uma chapa de 1 metro, quando você for soldar com outra chapa de 1 metro, você vai ver que a região aquecida é muito pequena como um todo. Como um todo. Então, a densidade de energia, a energia colocada por centímetro quadrado, ou calor específico, é muito pequeno. E gera o que? Grandes alterações estruturais e de propriedades importantes dentro e próximo da região da solda. Aí a gente entra numa situação que é problemática com solda. Eu sempre falo o seguinte: se puder, não solde. Se der, não solde. Porque soldou vai trazer problema no metal base. Isso é sine qua non. A questão é o quanto isso vai ser danoso para a aplicação em questão. Vou sempre reforçar isso, gente. Se você puder, não solde. Apesar de eu viver da soldagem, mas não solde. Se soldar, você vai ter que atuar para minimizar o máximo possível os efeitos colaterais da soldagem. Porque vai trazer efeito colateral. Agora, o quanto vai ser, vai depender do nível de conhecimento que você tem com relação a elaborar um procedimento adequado para aquela aplicação em si. Ok? Então, a soldagem, ela é bem interessante que, quando a gente fala de estudo, ela estuda o quê? O efeito da operação da soldagem sobre a estrutura e propriedades dos materiais. De que forma? No desenvolvimento de novos materiais menos sensíveis ao quê? À soldagem. Então, hoje, cada vez mais, está tentando se criar materiais, apesar que é um conflito tremendo, que eles sejam o quê? Menos sensíveis à soldagem, que é bem complicado. Eu lembro que quando desenvolveram o ACF, Interstitial Free, né? E para soldar em termos de soldabilidade com ele é excelente, não tem carbono. Pô, a soldagem dele, o carbono é muito baixo mesmo. Porém, tem crescimento de grão, cara. O grão, você joga um calorzinho nele, ele vira uma panqueca. Tá? O calor é igual fermento em bolo. Nossa, o grão cresce e perde o que? Resistência, propriedade mecânica. É bem interessante, né? Ele não tem um carbono que gera transformação de fases, que gera fases frágeis, mas tem o que? O efeito do problema do tamanho de grão. O grão cresce com uma beleza. Nossa senhora, jogou calor, ele cresce, vira uma panqueca. Soldagem a laser de blanco soldado, a laser,
E isso é um problema que a gente tem. Isso é um problema. É, nessa região ali da ZTA, como é que o grão cresce? Muito, muito, consideravelmente. Outro é o que? Determinar os parâmetros de soldagem de maior influência na estrutura e propriedade dos materiais. Qual é o parâmetro? Qual que eu tenho que tomar cuidado? E lembrando que não é só o aporte térmico. Eu trabalho na academia e sei disso. Geralmente as pessoas colocam só o aporte térmico. Mas para a gente que trabalha em campo, não adianta somente o aporte térmico. Eu preciso saber quais são os parâmetros de soldagem que vai dar aquele aporte térmico, mas que me dê o quê? Uma junta. Uma junta soldagem, porque eu preciso ter o quê? Propriedade mecânica. Então eu preciso ter continuidade metálica, da borda superior até a borda inferior. E nem sempre, alguns aportes térmicos que coloco, eu consigo soldar. E eu falo isso porque eu vejo que cada trabalho é interessante você ver o efeito da microestrutura. Mas, para aplicar aquele aporte térmico na prática, é, é bem complicado. Porque você não garante o quê? Propriedade mecânica. Porque você não tem fusão da interface de uma chapa com a outra. E aí? Continuidade metálica. E o terceiro, desenvolvimento de operações complementares, que minimizem os efeitos de soldagem no material. Tratamento térmico, alívio de tensão, um revenimento no material. Solda laser, hoje, algumas máquinas já têm um revenimento. Você tem um forninho por resistência, terminou a soldagem, ele vem por trás da solda, revenindo o material. Olha só, essa que é a grande questão. Então, nós temos dois tipos de soldagem. Soldagem de produção, que é muito bem difundida, é muito bem conhecida, muito bem controlada, e a soldagem de manutenção, que é o nosso foco. Essa é mais problemática. Essa é mais na tentativa e erro. Essa é no dia a dia. O cara vai aprendendo e vai tentando e vai vendo o que vai ser. Então, isso é uma soldagem de produção. Apesar que, olha só que interessante os caras ali soldando, ó, tudo sem cinto. Hoje já não poderia trabalhar assim, né? Ainda bem, né? E aqui soldagem de manutenção. Essa daí, ó, uma janela na estrutura ali, reparo. Esse é o problema. Aí começa o problema. Então, quando a gente vem soldando esse material, vem alguns questionamentos na soldagem. Pode-se escolher o metal de base? Na manutenção, não, cara. Na manutenção é aquele que está lá. Se vira. Pode contar com que o metal de base seja fornecido com condições de superfície para a solda tão boas quanto possível? Na produção, sim. Na manutenção, é o que tem, é o que está. O soldador pode escolher o desenho de junta ou o responsável pela solda, escolher o desenho de junta mais dedicada e possivelmente mais fácil e rápido de ser trabalhada? Na soldagem de manutenção é que dá, muitas das vezes. Na soldagem de produção, você escolhe. Até posição de soldagem. Até posição de soldagem. É igual tubulação. Você pode soldar com arco submerso no plano. Solda plano. Na produção. Agora, com a tubulação já pronta lá, como é que você vai soldar na vertical? Sobre a cabeça. Pode escolher o processo de soldagem mais indicado para usar com aquecimento disponível? Soldagem de manutenção é o que você tem ali e vai ser ela. Agora, na soldagem de manutenção, na soldagem de produção, você pode escolher. Você pode escolher o que vai te dar maior produtividade, maior qualidade, você escolhe. E põe no custo. E aí tiver o seu cliente pagar, tá ótimo. Pode planejar e estabelecer cuidadosamente o procedimento a ser respeitado de maneira que uma série de peças similares pode ser soldada? Na produção, sim. Tranquilo. Tranquilo. Agora, na manutenção, cada caso é um caso.
Agora, tem uns casos que são corriqueiros, que na manutenção preventiva, você tem que fazer alguns reparos. E você pode o quê? Criar um procedimento. Então, já que é uma função regular, uma coisa regular, cria um procedimento, cara. E deixa lá arquivado. Qualquer pessoa que chegar lá, ele já tem um documento. Até aquelas paradas, aquela soldagem também, que é única, é ímpar. Só vai acontecer uma vez. Deixa guardado. Porque vai que aconteça de novo. Então, aquele que estiver lá vai ter um procedimento. Ele pode escolher o material de enchimento de acordo com as especificações ou normas que lhe darão as propriedades mecânicas desejadas? Na produção, sim. Na mecânica, a gente utiliza o quê? Muito eletrodos coringas, que não necessariamente é o mais adequado, mas atende para a aplicação que você quer. E precisa conviver com isso. Então, tem muitos fabricantes que fabricam eletrodos que não tem uma especificação. A especificação é dele. Ele criou. Ok? Ele criou. Não é normatizado. É uma especificação, mas não é normatizado. Ele pode se dar o luxo de realizar vários ensaios de solda a fim de antecipar e complementar testes do processo e de estar seguro de obter propriedades físicas especificadas? Na produção, sim. Na produção, com certeza, e é obrigado, tá? É obrigado. Agora, na manutenção, eu já vi assim, se tiver LP, gente, levanta a mão pro céu. Porque tem gente que não sabe fazer nem um LP. E não sabe nem o que é o LP. São duas latinhas, né? É uma do líquido penetrante e a do revelador. Custa aí 70, 80 reais. Vamos botar 100 reais. Cada latinha, 200 reais. O que é 200 reais, gente? O que é 200 reais? Para um equipamento que vale milhares de reais. É uma coisa começar a se pensar. Então, na solda de produção, ela tem maior difusão, todo mundo quer trabalhar, paga-se bem, paga-se muito bem. Um soldador qualificado, trabalhando nessas empresas aí grandes aí, ganha um salário muito bom. Técnicas detalhadas por um setor de engenharia, se tem uma equipe de engenharia, eu já trabalhei numa empresa que a gente fazia revisão de projetos, prestei serviço, então a gente revisava o projeto que chegava, detalhava a parte de soldagem. Você tem um desenho, aí o cara lá do projetista coloca lá, solda, tem solda aqui. Só que você tem que detalhar. Como é que vai ser essa solda do chanfre, essas coisas tudo? E aí você tem que fazer o desenho, refazer o desenho e colocando a simbologia adequada para aquela soldagem. Procedimentos sempre baseados em norma. Produção, gente, não dá. Tirando serralheria, não dá para você fabricar um equipamento sem norma. Porque o que é a norma? A norma é um código de segurança, de fabricação, de projeto de um componente com segurança, com mínimo de segurança. Soldador com habilidade básica. Ah, tem que ter a básica. E eu vou testar você. Pode ter certeza. Você vai entrar, você vai ser testado. Não se pega soldador sem teste. E você depois qualifica ele lá dentro ainda. Soldador não decide nada a respeito da solda. Se ele está encontrando dificuldade, ele vai chamar o quê? A equipe técnica. Ele vai falar assim, deixa eu aumentar a corrente, deixa eu fazer assim, desse jeito, deixa eu mudar a execução. Não, cara. Você vai me chamar. Eu quero que você me chame quando você encontrar problema. Eu vou dar a solução. E a operação é de quê? De rotina. É similar. É similar. Agora, a manutenção, agora a gente vai começar o caso. Cada caso é diferente. Cada equipamento, cada situação, ela é única. E a finalidade dela é o quê? Manter o funcionamento das linhas de produção. Aí, para quem trabalha com soldagem de manutenção, muitas vezes está com o diretor da empresa ligando para você, que é o responsável pela solda. E aí, vai voltar quando? Precisamos voltar. Não dá para reduzir o seu tempo? Porque as pessoas fazem reparo da parte mecânica no tempo normal. Mas a solda eles acham que pode correr. Aí quando falha, aí o pessoal fala assim, a culpa é da solda. Mas foi da solda?
Você não mandou correr? Tem gente que acha que é simples, é só derreter eletrodo. Eu já vi gestores falando assim, ah, isso aí é só derreter eletrodo, gente. Um portão é só derreter eletrodo. Agora, um equipamento, um vale de pressão, essas coisas assim, não é bem assim, cara. Não é bem assim. É tanto que na manutenção a gente cobra procedimento de quem fabricou equipamento. Mas na manutenção não se cobra. Não se cobra. Eu lembro uma vez o cara recebeu uma solda lá, o engenheiro, aí ele me passou as fotos. Sandro, eu tô com essas soldas aqui e eu preciso dar o aceite do reparo. O que você acha? Cara, você olhava a solda e você falava, pô, gente, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. E o engenheiro sabia também avaliar o serviço. Vocês estão me entendendo? Olha só, o engenheiro sabia avaliar e o serviço entregue também, gente. Se ele tinha uma supervisão, um supervisor jamais deveria liberar uma solda daquela para deixar o cliente avaliar. Não, tem coisa que você faz assim, não. Espera um pouquinho, vamos melhorar isso aqui. Quantas vistas grossas que nós fazemos, que as pessoas fazem, eu não faço, eu sou criterioso, muito criterioso. Muitas vezes nem me chamam, porque sabe que eu vou reprovar. Sabe que eu vou reprovar. Teve uma vez, uma situação, né? Eu sempre trabalhava com um amigo meu, pô, grande amigo nessa área de soldar, aí me ligaram. Aí eu falei, ó, tem que fazer assim, 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 assim. Aí ficaram pé da vida comigo, logicamente, porque eu falei que tinha que fazer um pré-aquecimento, um pós-aquecimento, tal, cada material. Aí foram perguntar para esse meu amigo. Ele falou a mesma coisa, tem que fazer assim, assim, porque estava na norma. É normatizado. Tem um código com o equipamento. E aí, você está me entendendo? E é tempo. E ela tem que ser rápida e economicamente viável. Porque o equipamento está parado. Por isso é pressão. Não se conhece a composição química do metal base. E esse é o problema. Ainda mais quando você trabalha com equipamento que trabalha a alta temperatura, aquele material já não é mais o que estava lá especificado. É completamente diferente. Tem equipamento que você lida com graxa muito tempo, ele fica impregnado com graxa. E aí, como é que você vai lidar com isso? Metal base contaminado. Não se pode determinar o metal de adição, processo de soldagem, tratamento térmico, etc. Você não tem nada. E aí você começa a utilizar o quê? Eletrodo coringa, que a gente chama de coringa, para poder o quê? Colocar equipamento em funcionamento. Posição de soldagem, difíceis. Na produção, o quê? Você procura adequar a posição de soldagem para que seja mais fácil para o soldador. Aqui não, cara. Aqui o equipamento já está montado. Não dá para virar o equipamento de cabeça para baixo. É aquela posição e pronto, acabou. Só que muitas vezes é o quê? O soldador não é nem qualificado, cara. Não tem nem habilidade suficiente para poder executar solda. E ele só pega soldagem o quê? Posição difícil. Teve uma vez que foi soldar, reparar um equipamento, que era um buraco, o cara tinha que entrar no buraco. Aí a gente arrumou 2 soldadores bons e o cara tinha que contorcer para poder entrar naquele buraco. Ele derretia um eletrodo e saía, aí entrava outro. E aí ficava revezando. Era assim. Isso na soldagem de produção dificilmente vai ocorrer. Você vai tentar o quê? Criar situações que facilitem o quê? A execução, porque você não pode ter defeito na solda. Não tem engenharia que planeja tudo que se tem de ser feito. Isso é verdade. Não tem, gente. A- a- eu lembro. Tem N casos, né? A gente poderia ficar aqui contando vários casos assim. Teve um caso uma vez que a pessoa falou: Ah, vou soldar aí. E começou lá, fez um chanfre lá e soldou. Aí deu errado. Aí o que o cara fez? Abriu. Aí foi cortando. Aí a abertura de raiz só foi aumentando. Aí era tanto, passou a ser 5 vezes tanto. Aí quando chegou esse nível, aí entram em contato. Eu tô desesperado, agora eu tenho que fazer isso aqui. Olha só. Aí eu falo o seguinte, gente, por que você não me chamou lá atrás? Lá atrás, no início.
Ia te falar, faz assim, 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 assim. Aí, o que aconteceu? Ela jogou tanto calor que nós tivemos de cortar a chapa, amanteigar o material todinho para voltar ao dimensional. Olha só, absurdo, cara. O enchimento, perdeu tempo na execução dela, foi feito, primeiramente, perdeu-se um tempo, e agora ia ter que fazer enchimento um outro tempo. Olha só. Então, na manutenção, raramente tem engenharia. Quem decide é o soldador. Soldador, uma dica para você, ó. Vai estudar, vai ver vídeos da SM Experts, vai te dar várias dicas aí o que fazer, ó. Porque quem decide são vocês, ó. São vocês. Porque poucos engenheiros, pouca engenharia atuante nessa área de soldagem e manutenção. Pouca engenharia. São poucos engenheiros que atuam nessa área de soldagem e manutenção, criando procedimento. E eu posso falar com muita experiência que eu tenho. Eu vou dizer que são poucos engenheiros que atuam na área de soldagem e manutenção. São poucos. É muito dominado por soldador. Soldador que tem muita experiência, vai aprendendo, depois ele passa para encarregado, supervisor, faz um curso técnico e vira o técnico da empresa lá. Mas é experiência de quê? Prática. Pouca associação da teoria com a prática. Isso é muito raro. Isso eu falo de experiência. Quem ensina o soldador é o fornecedor de consumíveis. E é verdade. Essa área, quem comanda é o fornecedor. É o fornecedor. E o engenheiro, a engenharia, fica feliz da vida. Só que fica o quê? Fica presa. Fica presa. E essa questão de compliance aí, vocês tomam um certo cuidado. Não dá para se aventurar mais. Não dá para ficar comprando só de um fornecedor. Eu tenho que criar meu procedimento. Eu tenho que comprar eletrodos no mercado. Não dá para comprar só de um. Hoje, cada vez mais, fica difícil você justificar a compra só de um fornecedor. Você tem que justificar. A justificativa tem que ser muito boa, que só aquele fornecedor tem esse eletrodo. E a gente vai ver o quê? Na soldagem de manutenção tem diversos eletrodos, diversos fabricantes, gente. Só que por falta de conhecimento, você compra só aquele cara que te dá a solução. Na verdade, você está preso não ao eletrodo, a empresa que te dá a solução. Essa que é a grande questão. E cada vez hoje as empresas estão amarrando mais isso. Então, tinha empresa aí que no passado dava treinamento de manutenção dos soldadores com o quê? Com seus eletrodos. Nada contra, acho que eu já conheci um monte de especificação e tem eletrodos muito bons, tá? Eu até recomendo, ó, use o tal do fornecedor tal, porque é bom, vale a pena para essa situação sua. Mas eu testei, eu vi, eu avaliei. E se não der certo, eu tenho capacidade de olhar um outro eletrodo de outro fornecedor e ver se pode ou não. Isso é conhecimento. Isso que falta na soldagem de manutenção, conhecimento. E não dá para hoje, o mercado não se permite o quê? Tentativa e erro. Então, a soldagem de manutenção, de uma maneira geral, no Brasil, ela deixou de ser o quê? Uma aventura. Porque hoje precisa de quê? De alto rendimento em operações e economia. Hoje ela é um ativo, a manutenção. Como a manutenção mecânica é um ativo, a soldagem de manutenção também é um ativo. Tem empresas que têm equipes de manutenção, soldagem de manutenção. Mas que cada vez precisa o quê? Está qualificando ela. Está se preparando. Está preparando essa equipe. Aumento da vida útil dos equipamentos. Cada vez mais a soldagem de manutenção tem atuado aumentando a vida. Era para ser 5 anos, passa para ser para 10, 15, 20, com o quê? Com a equipe de engenharia de manutenção. Somente com a equipe de soldagem, porque a solda pode acabar com o equipamento. Eu já vi várias vezes o problema está relacionado com a soldagem, que diminuiu a vida do equipamento. Soldagem mal feita. Eu já vi colocar bacalhau. Bacalhau é colocar alma de eletrodo na solda para poder diminuir tempo. Num equipamento, gente.
num equipamento. Na solda de produção, jamais acontecerá isso. E se acontecer, você tem sair não destrutivo. Isso eu vi. Que falhou, e aí a gente precisou fazer o reparo. Aí foi ver lá, a equipe anterior, o que, que eles fizeram? Colocaram um bacalhau para poder andar rápido. O cara pegou um eletrodo, descascou o eletrodo, revestimento, ficou colocando na junta e encheu por cima disso para ganhar tempo. Olha só, gente. Olha só. A aplicação correta dos processos de consumível. Hoje, cada vez mais, as pessoas estão trabalhando de forma mais certinha, mas precisa mais. Grande valor numa empresa. A equipe de soldagem e manutenção, ela faz voltar o equipamento mais rápido. E ela passa o quê? A manter o valor do equipamento. Ela não diminui, não reduz o valor do equipamento. Pelo contrário, ela agrega valor ao equipamento. Ainda falta o quê? Divulgação da importância da soldagem e manutenção em relação aos outros países. A soldagem e manutenção tem que ser considerado como ativo. E é onde você precisa de quê? De conhecimento, gente. E toda empresa, toda empresa, até de fabricação, ela tem manutenção. Tem uma equipe para fazer manutenção. Toda empresa vai ter uma equipe de soldagem de manutenção. Toda. Não tem nenhum equipamento que não vai ter uma solda de manutenção. Nem que eu pegue esse equipamento, leve até para um terceiro. Mas alguém vai ter que fazer. Vai ter que fazer essa solda de manutenção. E aí, um equipamento que vale milhões, não dá para colocar na mão de qualquer um. A soldagem, manutenção, vezes corretiva e preventiva. Então, a corretiva é aquela que é usada especificamente onde se espera o quê? A peça quebrar. É aquela solda socorro, apaga incêndio, mas tem que ser de qualidade, gente. Não é porque é uma solda tipo socorro, apaga incêndio, que já tem que ser feito de qualquer jeito, colocando bacalhau. Ninguém estava esperando quebrar. Mas eu também não posso fazer uma solda que vai diminuir a vida útil do equipamento. A não ser se vai trocar tudo ali depois. Também já participei de situação dessa, ó. Vamos fazer um quebra-galho, porque depois que parar para fazer a manutenção mesmo, nós vamos trocar tudo isso daqui. Ah, show de bola. Então, nós vamos fazer um quebra-galho para durar o quê? Durar um período. Então, quebra-galho, porque depois desse período vai se trocar tudo. Beleza, isso eu faço. Isso eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Agora, não dá para fazer por fazer. A gente vê soldador soldando trinca por cima da trinca. Em vez de matar a trinca e soldar, reparar, não, o cara solda. Taca ele todo por cima, depois trinca tudo de novo, gente. Então, a manutenção preventiva, a peça nova entra em operação, se faz reparo, revestimento para voltar ao trabalho com uma nova e preventivamente o quê? Reparado. Ela está agregando valor. Eu já fiz alguns trabalhos de reparo de rolos. Revestimento. Aumentar a vida útil. Então, o equipamento tinha um tempo de vida, que era 1 ano. Nós conseguimos aumentar para 1 ano e meio. Aliás, era 6 meses, nós passamos para 1 ano e meio. 1 ano a mais, gente, com revestimento. Comprávamos a peça nova, revestíamos a peça, ela passava de durar 6 meses, a durabilidade dela era 6 meses, passou a 1 ano e meio. 18 meses. 18 meses. Aumentou 12 meses. Então, a peça nova, antes de entrar em operação, recebe uma prevenção, um revestimento, para durar mais em um trabalho do que o original. Isso gera valor, gente. Tem que ter uma equipe que fique estudando isso. E não tem. E não tem. Não tem. A grande maioria das empresas não tem. São raras. Raras. Então, eu gosto muito dessa definição. A soldagem é o quê? É um processo mediante o qual, manual ou mecanicamente, com ou sem uso de pressão, com ou sem uso de calor, ou ambos, pode se unir, refazer amanteigamento. Para quem trabalha na manutenção sabe muito bem o que é amanteigamento. A gente refazer o material e revestir partes metálicas
alterando ou não as suas características originais. Então, essa é a soldagem de manutenção. Essa é a solda que precisa de muita importância. Então, gostou? Deixe seu comentário para que possamos gerar um conteúdo de alto valor para você aqui na SM Experts. Nós queremos ajudar a executar reparos de máquinas e equipamentos de forma simples, rápida e segura. Um forte abraço.